Senhor presidente, deputados, esse é meu último discurso na atual legislatura. Quinto mandato de deputado federal, eleito pelos votos dos eleitores e das eleitoras de São Paulo. Eu vivi grandes dias nessa casa. Pude participar, pude influir em decisões muito importantes e acompanhar de perto as transformações pelas quais o nosso país passou nos últimos 20 anos. Fui líder do PSDB na Câmara por 4 ocasiões e posso dar meu testemunho da força e grandeza deste parlamento. E também da capacidade de reação e do poder de transformação desta grande nação. Nos meus 45 anos de vida pública, deputado Exalci, posso afirmar sem medo de errar que avançamos muito, com muito mais acertos do que erros. Fizemos a transição da ditadura para a democracia, deixando para trás ódios incontornáveis e violências que ainda hoje doem. Fizemos a transição da ditadura para a democracia, deixando esses ódios e deixando o passado morrer em sua inércia autoritária, para erguermos uma nova democracia vibrante, anárquica e plena de futuro. O Congresso fez uma nova Constituição cidadã que obriga o Estado a voltar seus recursos para a sociedade, preservando garantias fundamentais e ampliando como nunca os direitos sociais. Devemos, sobretudo a ela, a esta nova Constituição, mais do que a partidos ou governos, as conquistas que tivemos desde então. E não foram poucas. Quem não se lembra do Brasil que os militares nos entregaram na década de 80, depois da moratória de 87 e de 2 choques econômicos malogrados, a inflação corroía o salário dos trabalhadores e o preço dos alimentos castigava os mais pobres, que não tinham como se defender. O fracasso das políticas públicas de saúde, educação, transporte e moradia prenunciava o caos social. O que mais pesava, no entanto, era a hesitação da sociedade em assumir seus próprios caminhos. A ditadura tinha desarticulado os instrumentos democráticos de pactuação. Então elegemos um novo presidente pela via direta, democrática, pela primeira vez em quase 30 anos. E o governo Collor, além de uma enorme frustração, entregou o país numa verdadeira crise institucional. Cheguei ao Congresso em 93, praticamente junto com o presidente Itamar Franco, a quem coube conduzir o país após o fiasco do governo Collor. Do ponto de vista político, o país estava arruinado. Me lembro bem, deputado Exalci. O executivo enxovalhado e carcomido por esquemas de corrupção. O parlamento, naquele início de 93, assolado por um escândalo até então de dimensões inéditas, os anões do orçamento, quando nada menos que 37 parlamentares foram alvo de investigação. Do ponto de vista social, vivíamos o caos. Era o Brasil das chacinas, da Candelária, do Vigário Geral, do massacre do Carandiru, da dívida pública impagável, da moratória, do desemprego em massa, da hiperinflação. Era o Brasil do Estado anacrônico, falido, do serviço público e programas sociais sucateados, das estatais como cabides de emprego ineficientes e corrompidas. Coube ao presidente Itamar Franco costurar o pacto que nos possibilitou reerguer o país. E por isso ele merece todo o nosso respeito e admiração. E mais, foi ele quem criou as condições institucionais e quem deu o respaldo político para a grande reviravolta que foi o Plano Real. Nos 12 meses anteriores ao Real, a inflação acumulada, e quem nos vê sabe disso, no Brasil foi de 5.000%. 5.000%. Os erros anteriores nos ensinaram que a inflação era também inercial, ela se autoalimentava, o que exigia desindexar a economia. Ou seja,
Não podiam ser receitados só instrumentos tradicionais, como corte de gastos e alta de juros. O real nasceu assim do diagnóstico correto e da cuidadosa preparação do terreno. O primeiro desafio foi o orçamento. Valeu a perspicácia do então ministro Fernando Henrique Cardoso. Ele viu na ressaca do Congresso, após os anões do orçamento, a oportunidade política para aprovar medidas duras, como o corte de gastos e a desvinculação de receitas, a DRU, que a grande maioria dos parlamentares diziam que não ia passar, e depois que se dialogou, se conversou, se buscou a convergência a favor do Brasil, foi aprovada. Vossa Excelência permite, deputado Zenibo? Pois no não. momento em que Vossa Excelência faz essa retrospectiva dos últimos anos e das respectivas gestões do panorama político institucional brasileiro, eu me permito dizer a Vossa Excelência que fui praticamente contemporâneo de todas essas figuras que Vossa Excelência agora menciona. Problema Fernando Henrique Cardoso, meu companheiro também senador, e na Constituinte que esteve presente. E ali então, como executivo, Vossa Excelência, sempre um parlamentar atuante, se transformou num competente secretário de Estado, diretor de empresa, caracterizando, portanto, o dimensionamento da sua atuação e da sua biografia como homem público. Cumprimento-o no momento em que faz essa análise percussiente da vida política e institucional do país. Muito obrigado, deputado Mauro Benevides. Mas eu dizia então que a perspicácia do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, viu na ressaca do Congresso, após a crise dos anões, a oportunidade política de aprovar as medidas como o corte de gastos, medidas duras e a desvinculação de receita. Foi preciso ainda negociar a dívida externa para reabrir as linhas de crédito, bem como estancar a dívida dos estados. As privatizações, tanto para ajuste fiscal quanto para os investimentos na expansão dos serviços públicos. Sem isso, não haveria como derrubar a inflação sem congelamentos, confiscos e quebra de contratos, um caminho que já tinha se mostrado insuficiente e incapaz de combater a inflação. Mais do que a engenhosidade econômica, a grande dificuldade foi a engenharia política necessária. Aí está o ponto, deputado Exalci, porque tudo isso que foi feito foi discutido e decidido no Congresso. E exatamente por isso que esse programa deu certo. Não como os outros que foram forjados, se imaginava que de um dia para o outro a surpresa poderia resolver. E não resolveu, pelo contrário, agravou. O real foi todo ele aprovado aqui, nos detalhes, inclusive, e aquilo que foi necessário em seguida para a sua consolidação. Eu me lembro, deputado Exalci, do grande Mário Covas. Ele dizia que o preço que o PSDB poderia ter que pagar pelo Plano Real seria a derrota nas eleições de 94, inclusive a dele como governador de São Paulo. Mas ele acrescentava, e isso era o Mário Covas, mas se esse era o preço a se pagar pelo fim do martírio da inflação, que corrêssemos todos os riscos. Deu certo, vencemos, o Brasil venceu, o Mário Covas venceu, o Fernando Henrique venceu. O que houve desde então foi um salto da institucionalização. Nova moeda, reforma da administração pública, responsabilidade fiscal, novo sistema bancário, quebra dos monopólios, reforma previdenciária, meta fiscal, meta fiscal e de inflação, criação das agências reguladoras, normalização do ambiente de negócio. O Brasil mudou. Sem inflação, com um governo focado em atribuições indelegáveis, próprias, como saúde e educação, o Brasil reencontrou a capacidade de crescer. As pessoas voltaram a fazer planos, poupar. A responsabilidade na condução dos destinos do país esteve na base de tudo que conquistamos desde então. Controlamos a inflação, universalizamos o acesso à escola, tiramos o SUS do papel.
reduzimos a pobreza e a desigualdade partindo de patamares bem mais deprimidos do que aqueles que existem hoje. Aqui querem homenagear um grande brasileiro, prefeito de Campinas, morreu no exercício do cargo, Magalhães Teixeira, que instituiu pela primeira vez o sistema de bolsa para o combate à pobreza. E Dona Ruth Cardoso, que, como esposa do presidente Fernando Henrique, desenvolveu um trabalho extraordinário Brasil afora, não só de combate à pobreza, mas de criação de oportunidades, de estímulo à educação e a vocações locais de populações carentes, que poderiam, com isso, valorizar o resultado do seu trabalho. Um exemplo. O Brasil vai mudar muito mais, precisa de mudar muito mais. Dar continuidade às reformas interrompidas. Nesse exercício de reavaliação da trajetória, reforço os nossos pontos de partida. Espírito público, responsabilidade e ética. Daí observamos o governo Dilma Rousseff. No início, nos primeiros meses do mandato, cheguei a imaginar, deputado Exalci, que a Dilma seria uma síntese criativa e inovadora dos dois governos que a antecederam. Não foi apenas uma grande oportunidade desperdiçada. Ela radicalizou o que havia de pior no governo Lula. No conjunto da obra, o governo Dilma Rousseff é esta colcha de retalho de interesses nada republicanos, velhos ranços ideológicos, intervenções, teimosias, improvisos e muito voluntarismo irresponsável. Dilma poderia deixar como legado instituições sólidas e uma democracia cheia de vitalidade e em constante transformação. Ao contrário, deixará o país parado, a economia em ruínas, contas enroladas e um Estado comido por parasitas. O que a presidente Dilma Rousseff fez no setor elétrico no Brasil é uma insanidade. A medida provisória 579 de setembro de 2012, depois transformada em lei, ela desorganizou totalmente o setor elétrico no Brasil, infringiu toda a regulação existente e provocou um prejuízo que hoje está cifrado, deputado Exalci, em 100 bilhões de reais. Nós vamos terminar o ano com uma das energias para o setor industrial das mais caras do mundo. E o ano que vem ela será maior do que é hoje em mais de 20%. E para as residências em mais de 17%. Fez a mudança de forma autocrática. Não admitiu nenhum regramento de transição. Queria criar a imagem, não queria o resultado efetivo, queria a imagem de que ela foi responsável por reduzir a conta de luz no Brasil. Sai agora como responsável da maior conta de luz da história do Brasil. É o contrário. O que já se queimou pela irresponsabilidade do que ela fez no setor elétrico, 100 bilhões de reais, daríamos para estar gerando mais 25 mil megawatts de energia com energia eólica no Nordeste e no Sul do Brasil. Pior do que o populismo e o desleixo com a coisa pública que marcaram o seu primeiro mandato, Dilma deixou a desejar, sobretudo, no aperfeiçoamento democrático e na defesa das instituições. Dilma deu guarida aos guerrilheiros do achincalhe político, aos sequestradores de reputação, aos que usam o Estado para perseguir, intimidar e difamar adversários. Aliás, deputado Exalci, já que está na moda restituir o bem apanhado indevidamente, chegou a hora do ministro da Justiça restituir a honra sequestrada aos adversários e encarcerada numa jogada política suja por quase 400 dias. Uma carta forjada, atribuída a um bandido delator, com acusações delirantes e difamatórias contra adversários políticos, foi infiltrada no aparelho do Estado pelo próprio ministro da Justiça. Diz ele que, a pedido do deputado estadual do PT de São Paulo, Simão Pedro,
que levou na casa dele um papel sem assinatura, falso, apócrifo, mas que ele julgou que podia ter algum interesse, que ele recebeu sem registrar, porque se ele registrasse vazaria, tudo no Ministério da Justiça vaza, segundo ele, e que ele, logo depois, não tendo protocolado como documento oficial, ele entregou à Polícia Federal, digamos assim, por fora, um ministro da Justiça. Dali ele vazou para os jornais e da repercussão fez-se a investigação. Quem ataca reputações, via de regra, os que não gozam de nenhuma reputação. A guerra suja das redes digitais me difamou à torta e à direito durante as eleições, em função das calúnias, das difamações que eles engendraram a partir de um documento apócrifo anônimo. Até Dilma Rousseff, minha antiga companheira de militância, quem diria, usou o artefato num debate. Mas a agressão não me intimida. Eu vou continuar combatendo o atraso político e as falcatruas de rebotalho, estejam elas onde estiverem. E o ministro Cardoso terá de responder na Justiça por denunciação caluniosa. Aliás, eu tenho denunciação caluniosa contra o ministro, contra esse deputado Simão Pedro, de São Paulo, que é secretário do prefeito municipal, e contra esse delator Everton. E elas estão lá na Procuradoria-Geral da República desde janeiro. Eu espero que o senhor procurador dê curso a isso. Enquanto isso, a presidente da República, que adora a cadeia nacional de rádio e TV, ainda não se dirigiu ao país para falar aos brasileiros sobre a Petrobras. Ainda não explicou como seus diretores puderam fazer isso com o país. Pagou-se a campanha da reeleição com esse dinheiro? É preciso esclarecer. A presidente não sabia de nada, mesmo sendo o presidente do Conselho de Administração. A responsabilidade do presidente ou da presidente do Conselho de Administração é inalienável. É claro que um presidente de conselho, que realmente tenha a competência que se requer de um presidente do conselho, acompanha a empresa mensalmente, relatórios, balanços trimestrais, e pode perfeitamente identificar que algo de estranho está acontecendo, como ela poderia ter feito. Se não bastasse, com um cinismo digno da ditadura, a presidente reeleita tenta, meio sem jeito, implementar o programa que demonizou na campanha. Durante a campanha, ela acusou os adversários de uma forma virulenta. Após a campanha, ela captura as ideias dos adversários para tentar sobreviver, porque o que ela fez até aqui não tem a menor condição de continuar sendo feito, sob o risco de jogar o país no buraco. Aliás, nós estamos à beira desse buraco. O logro era o programa da presidente. O engodo era o seu único programa. Agora tenta, como disse Aécio Neves outro dia, resgatar a credibilidade perdida, colocando o Congresso de joelhos para derrubar a lei de responsabilidade fiscal e encobrir o desastre das contas públicas. É uma esquizofrenia. De um lado, para encobrir o desastre das contas públicas, derruba a lei de responsabilidade fiscal. Ao derrubar a lei de responsabilidade fiscal, tira a credibilidade do país na gestão das contas públicas dos estados, municípios e do governo federal. Chego à minha maturidade política e observo, incrédulo, a grande obra desse governo. A decadência veloz das relações políticas, o cinismo como ideologia e o apodrecimento dos costumes e das instituições republicanas. Me exilei no Chile de Allende e tive que fugir do de Pinochet. Estive com Sartre em Paris para falar sobre os comitês da anistia no Brasil. Voltei ao Brasil ainda clandestino. Ajudei a fundar partidos da nova república, inclusive o PT.
Fui um dos coordenadores das Diretas Já. Me bati com todos os heróis petistas para aprovar o Plano Real, que eles eram contra, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que eles eram contra, no Congresso. Vencemos todos eles. Jamais levantei dossiês. Jamais. Jamais forjei denúncia. Nem sou dado a isso, a ficar operando com denúncias. Jamais usei o Estado como arma de intimidação. Doei-me para a política muito mais do que deveria e desejava. Contrariei interesses, enfrentei, me indispus, criei adversários implacáveis. Minha reputação ergui em 45 anos de tempestade, sem uma única mácula, sem uma única objeção. Agora, ao final do meu quinto mandato como deputado federal, tenho de lidar com as baixezas desses emporcalhadores de reputação. Como diziam no Norte, não sei se ainda se diz, seria tolice não perdoar um falhado como José Eduardo Cardoso. Mas houve crime. Quem lida com crime é a justiça. E eu espero, como já disse, que o procurador-geral dê curso à denunciação caluniosa que apresentei contra Cardoso, Simão Pedro, o falsário, e o bandido delator Everton. Eu confio na Justiça. Confio no Supremo Tribunal Federal, que brevemente deve concluir os procedimentos quanto a este caso forjado com calúnias e difamações. Pela oportunidade, e como ainda tem um tempo, queria mencionar que ao longo desses anos desempenhei funções aqui no Parlamento, não só como líder do PSDB, mas tive a satisfação de ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quero destacar uma votação na qual eu insisti durante um bom tempo, até realizá-la. O Dia Nacional de Vacinação dos Idosos. Projeto do deputado de São Paulo, que hoje está no Partido Verde, concorreu ao governo de São Paulo, meu amigo Eduardo, não me recordo o sobrenome dele nesse momento, mas enfim, o projeto era dele. E foi aprovado, e quem operou a realização efetiva da vacinação dos idosos foi o ministro da Saúde de então, o senador José Serra. Também, já no meu terceiro mandato, em 99, me ausentei da Câmara por 2 anos para ser secretário de Ciência e Tecnologia do saudoso Mário Covas. E aí, Zalci, eu tive uma das grandes satisfações da minha vida pública. Eu reiniciei a expansão do sistema de ensino técnico e tecnológico de São Paulo. Fizemos uma faculdade de tecnologia na Zona Leste, 4,5 milhões de habitantes. Foi a primeira faculdade pública e gratuita da Zona Leste, na região de Aê Carvalho. Fizemos mais 3, Jundiaí, Mauá e Botucatu. Mais 3 FATECs. O governador Geraldo Alckmin fez mais 12, 13. O governador Zé Serra fez mais 20, 24. O fato é que hoje temos 60 FATECs em São Paulo. Naquele momento, em 99, 2000, quando fui secretário, 2001, nós tínhamos 80 mil alunos no sistema de ensino técnico e tecnológico de São Paulo. Hoje são 320 mil. Em 14 anos multiplicou 4 vezes. E são 60 FATECs e mais de 100 escolas técnicas. Eu também tive a oportunidade, em 2001, de ser presidente nacional do PSDB, cargo que exercia até 2003. Em 2002, fui candidato ao Senado e perdi a eleição. Tive 5 milhões de votos, mas perdi a eleição. E 2 anos depois, uma boa pressão dos companheiros de partido, amigos, fui candidato a vereador na capital, em 2004. E fui eleito o senador mais votado do Brasil naquela eleição, 167 mil votos. Fui líder do prefeito Zé Serra durante um ano em que aprovamos 27 importantes projetos que ajudaram a recuperar a gestão pública em São Paulo. Neste último período de mandato,
eu exerci a Secretaria de Energia a convite do governador Geraldo Alckmin. E o principal desafio foi melhorar o serviço de distribuição de energia. E nós conseguimos isso e temos uma referência muito objetiva, que a maior empresa de distribuição de São Paulo, a Eletropaulo, tem a ver com a Grande São Paulo principalmente, era a terceira reclamada no PROCON, hoje é a 23ª. Os serviços melhoraram acentuadamente, vários programas que melhoraram as perspectivas do setor de energia em São Paulo, inclusive de renováveis, etc. Nessas eleições, eu fui eleito primeiro suplente do senador José Serra. Pouca coisa vai mudar na minha vida. Pelo contrário, a energia está renovada, pelo que eu tenho visto nas ruas, nas manifestações, no desejo de mudança efetiva dos brasileiros, na cobrança, não é? E eu estou associado a isso cada vez mais. E vou continuar isso, mesmo não estando na Câmara dos Deputados. Eu espero que esse desejo de mudança, essa vontade de ver o país crescer de forma sólida, de forma calcada em responsabilidade, em transparência, em ética, em efetivamente atender os interesses da maioria, né? Esse desejo só cresça daqui por diante. E eu vou trabalhar por isso, mesmo não estando aqui no Parlamento. Mas eu queria, ao final, deputado Exalci, agradecer a todos aqui, parlamentares, funcionários. Vou continuar convivendo com eles de um modo ou de outro, não é? Porque vou continuar na política. E quero dizer que essa minha disposição, ela vem de longe e ela se associa sempre a uma condução na vida pública e na vida privada que é transparente, entende a política como elevação e pratica a política com toda a qualidade que se requer de um bom político: integridade, respeito ao outro, capacidade de fazer do contraditório não uma guerra, mas um caminho para avançar, compromisso com a democracia, enfim, coisas que fui aprendendo ao longo da vida e na qual tive um personagem, além de outros, que certamente ficou e está na história do Brasil, o nosso Mário Covas. Aqui, no corredor da Câmara, tem um busto do Mário Covas. E nesse busto tem uma frase dele dita aqui, na véspera do fechamento do Congresso. Essa frase é lapidar, e foi de improviso. Ele disse: creio no Parlamento, ainda que com suas demasias e fraquezas, que só desaparecerão se o sustentarmos livre, soberano e independente. Eu tive muita satisfação de ver nos últimos dias aqui na Câmara dos Deputados, apesar do rolo compressor do governo, uma ação forte da oposição, de questionamento, de esclarecimento de por que está em oposição àquilo que o governo fez aqui, né? E por que estamos confiantes de que, apesar da crise, apesar das dificuldades todas do momento, vale aquela poesia que diz que não faz mal que amanheça devagar, né? As flores não têm pressa, nem os frutos. Sabem que a vagareza dos minutos adoça mais o outono por chegar. Portanto, não faz mal que devagar o dia vença a noite em seus redutos de leste. O que nos cabe é ter enxutos os olhos e a intenção de madrugar. Muito obrigado. Até outra oportunidade. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento.